Olá, Flávio Trombino, Alvorada Gourmet. E como nós estamos em Belo Horizonte, a capital mundial dos bares, um assunto muito pertinente, cerveja. E vamos falar sobre uma marca que está há 27 anos no mercado belo-horizontino, ajudando a construir essa tradição cervejeira. Estamos recebendo aqui o meu amigo Rodrigo Ferraz, diretor da marca Albanos, e também CEO da plataforma Fartura, que é a maior plataforma de conteúdo gastronômico do Brasil, mas isso é assunto para um outro dia. Já quero deixar aqui o convite para a gente falar sobre isso, deixar fechado, que eu sei que a sua agenda é muito cheia. Quase igual a sua. Quase igual a minha, mas hoje o assunto é cerveja e a Albanos acabou de receber alguns prêmios no principal concurso de cervejas do Brasil. Rodrigo, seja bem-vindo, conta um pouquinho essas novidades pra gente. Ô Flávio, primeiro um prazer estar aqui com você, um programa que está tendo uma repercussão gigantesca, a gente acompanha a sua história aí, não somente como cozinheiro, agora como influencer, vamos dizer assim, radialista. Tá vendo? Muito legal o que você está contribuindo para a gastronomia de Minas Gerais, não somente para a cerveja, que é o assunto de nós hoje, mas as viagens que você está fazendo, o chapuri e tudo mais. Então é uma honra estar aqui, sim, a gente bater nesse papo. E Albanos recebeu prêmios na Concurso Brasileiro de Cervejas 2023. Conta um pouquinho sobre isso, sobre como é realizado esse concurso, como é feito as inscrições. Fala um pouquinho sobre o concurso especificamente. Vamos lá, esse concurso é realizado em Blumenau, Santa Catarina. Blumenau tem uma tradição, o estado, junto com Minas Gerais, uma tradição de ser um dos maiores polos cervejeiros do Brasil, a influência alemã ali, toda uma história. E com o crescimento do segmento cerveja artesanal no Brasil, que vem aí em 1995, 96, com a inauguração das primeiras cervejas artesanais, teve um hiato, aí parou, diminuiu e depois voltou com a força total lá pelos anos de 2002, 2003 e vem tendo crescimentos vertiginosos a cada ano. Então, esse concurso de cervejas, o Festival de Cervejas do Brasil, o Festival de Cervejas Brasileiro, que é realizado em Blumenau anualmente, é considerado o terceiro maior do mundo. São cervejarias do Brasil inteiro que se inscrevem, se não me engano também da Argentina, Uruguai, aquele eixo sul ali. E o concurso é muito sério, com avaliação, são jurados totalmente independentes, avaliação às cegas, todo tipo de critério. E aí a gente teve a grata satisfação de ser eleita a melhor cervejaria de Minas Gerais. Isso é uma distinção muito grande, porque você comentou que a gente tem 27 anos de mercado, mas a gente nasceu como uma choperia, né? Uhum. Então, essa evolução que é muito legal da choperia, a gente ter virado uma fábrica de cerveja mesmo, como fábrica, a gente agora no segundo semestre de 2018, a gente vai para 5 anos. Então, num mercado tão concorrido, com tantas boas cervejarias como Minas Gerais, é uma distinção muito grande. A gente vê que a gente está no caminho certo. E se eu não me engano, nesse tempo todo aí, o Albanos recebeu mais de 25, 30 prêmios nacionais e internacionais. Então, estamos aí ajudando essa questão da cultura cervejeira e trazendo um sabor para o mineiro diferente, para não somente ter aquela cerveja leve, a Pilsen, mas outros tipos de cerveja também para enriquecer o cardápio aí, o paladar dos mineiros e dos belo-horizontinos. E se fosse pontuar um grande diferencial da Albanos para ter conquistado e chegado nesse patamar, o que você diria? Qual que é o grande diferencial da marca Albanos? Quando você fala isso, eu fico até um pouco emocionado, porque eu acho que existem igual eu comentei aqui, boas cervejarias em Minas Gerais. Mas o que eu acho e todas têm bons equipamentos, bons insumos, os mestres cervejeiros sempre atualizados. Mas o que eu acho que é o nosso diferencial é a nossa determinação, a nossa alma. A gente tem uma alma cervejeira. Eu não sou cervejeiro, também não sou cozinheiro, mas essa questão a gente vem trabalhando há muitos anos. Desde ser a primeira choperia
de Belo Horizonte, o Albanos. Estou falando choperia, já tinha o Tip Top, mas o chopp mesmo, a gente foi um dos primeiros. Ajudei também fundei também a Krug Beer em 97. O House Mushin com a sua carta de cervejas importadas, especiais. Então, acho que toda essa questão desse envolvimento nosso com a cerveja, com o chopp, transportou isso para a equipe. Então, acho que todos lá têm uma determinação muito grande. A gente fala que o nosso propósito, o que faz a gente levantar da cama é fazer bem feito. Então, realmente, a gente tem uma determinação e uma alma cervejeira muito grande. E nós, apreciadores da boa gastronomia, da boa bebida, da boa cerveja, só temos a agradecer esses anos todos de dedicação e os resultados estão aí. E falando em resultados mais especificamente, as cervejas laureadas esse ano, me ajuda na pronúncia. A 1870 Perfeito. Kombucha, Albanos Brown Ale. Isso. E a Albanos Dry Stout. Isso. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas cervejas. A 1870. Essa é uma receita, vou falar aqui para que gosto cada um tem o seu, né? Mas é muito bom quando eu sempre gosto de ter a cerveja acompanhada, harmonizada. Uhum. Eu acho que é natural da nossa cultura você tomar uma cervejinha com petisco, com algum acompanhamento. Então, essa 1870, ela funciona muito bem com chocolate amargo. Então, agora na época de Páscoa, etc., ela realmente a gente tem uma venda muito grande. A Brown Ale, a gente estava comentando aqui um pouquinho antes da gente gravar, ela vai muito bem com frango a molho pardo. Inclusive a gente fez uma harmonização, precisa falar aí da sua história, mas a gente fez uma harmonização com o Ricardo Maria das Tranças. Frango molho pardo, tradicional. Então, foi assim, a gente ficou até surpreso, tanto que caiu bem. E a Dry Stout, ela cai muito bem com sobremesas em geral. Então, é como se fosse o vinho de sobremesa, ela pode ser a cerveja da sobremesa. Então, você que tem a curiosidade de não somente tomar cerveja com petisco, vale a pena, às vezes, fazer essas harmonizações que você vê que cai bem. Uhum. Aí, falando em harmonização, um pouco a minha área, que é comida, você pode harmonizar por semelhança, você vai buscar aquela comida que tem um gosto semelhante ao da cerveja, ou por contraste, né? Aquela cerveja que é o oposto, que vai dar o choque. Ou você pode até usar aquela cerveja que vai limpar o palato, aquela cerveja mais leve, preparando para um próximo passo. Mas o mais importante disso tudo é a experimentação, porque na teoria às vezes dá muito certo, mas a prática é outra e tem o seu gosto pessoal. Eu concordo perfeito com o que você falou, Flávio, porque essa questão é apenas uma indicação, mas a questão, falando um pouco aqui da gastronomia, todo mundo fala assim, o vinho branco com peixes e frutos do mar. Quantas vezes a gente já viu alguns tipos de vinho tinto também ficarem muito bem com os frutos do mar. Uhum. Então acho que isso é muito gosto pessoal de cada um. O que você falou, acho que é a principal coisa. É você experimentar. Porque tem algumas cervejas você vai gostar, outras não. Isso você vai apurando o seu paladar e vai realmente valorizando quem trabalha com equipamentos, com puro malte, etc. Que a gente está vendo que tem uma evolução disso, do gosto do mineiro e do brasileiro, nessa questão dos sabores da cerveja. Saindo daquela cerveja que é válida também, que é leve, refrescante, mas tendo outras experiências. E a vida é feita de experiências. Exatamente. Essa não tem graça, né? E, inclusive, tendo essa dica que você pode harmonizar, inclusive, com sobremesas. A gente tem também no Chopuri uma sobremesa que é uma casquinha de limão com doce de leite, pó de café. Eu acho que ficaria ótimo com a Dry Stout. Exatamente, também. tem a característica de café. Eu acho que ficaria excelente. Bom, eu queria saber, e os planos para o futuro?
A gente sabe que você está sempre... É uma pessoa inquieta, né, Rodrigo? Podemos soltar algum spoiler? Não, a gente está num ritmo de crescimento muito legal, mantendo a questão da qualidade, o padrão das cervejas, com um volume bacana. Vamos lançar novos estilos. A gente está para agora lançar um chopp de vinho, que é o Rouge Beer, que é um produto que, dentro dessa questão que Minas Gerais é considerada a Bélgica brasileira, explicando um pouquinho, Flávio, você tem várias escolas cervejeiras, mas a escola alemã e a escola belga, elas estão até próximas, os países, né, próximos ali, fisicamente, geograficamente, e você tem uma diferença muito grande, porque na Alemanha você tem a lei da Baviera, que inclusive, se eu não me engano, faz aniversário agora em abril, que a cerveja só pode ser feita com água, malte, lúpulo e fermento. E na Bélgica não existe isso. Então, a ousadia em criar estilos diferentes, na Bélgica acontece isso. Então, Minas Gerais é considerada a Bélgica brasileira. E dentro disso, o Albanus vem se posicionando. A gente tem uma cerveja que é um sucesso incrível, que é a Life Lager, que ela é 0 açúcar e 0 carboidrato. E aí caiu no gosto que a gente conseguiu ter esses benefícios todos, mas mantendo o sabor. Geralmente a cerveja zero, ela tem... Às vezes ela fica leve demais. E a gente conseguiu fazer uma receita que a gente manteve o sabor. Então, sucesso absoluto. Temos agora a Rouge Beer e já essas premiadas aí e a nossa Pilsen tradicional. Ou seja, sempre pelo fato da gente ter uma fábrica menor ali no Sion, é possível a gente sempre fazer muitas experiências, porque a gente tem equipamentos muito legais, que você tem uma produção menor e que você não tem um custo tão grande para você usar um pouquinho. Então a gente vai testando, a gente tem um grupo de estudo, vê tendência, faz degustação, etc., até a gente colocar a cerveja no mercado e também para mandar para concurso. Uma coisa que é importante falar é que todas as nossas cervejas que são premiadas também são de linha. A gente não faz cerveja somente para concorrer. Todas as nossas cervejas são de linha. Isso é um grande diferencial nosso também dentro do mercado. Isso era exatamente que era a próxima pergunta. Para quem está nos ouvindo, onde encontrar Albanus, onde degustar as cervejas Albanus, inclusive as premiadas? Bom, no nosso hub cervejeiro, que é ali na Piuí com Montes Claros, que é estamos ali há 27 anos, você encontra todos os produtos. Também nos principais supermercados de Belo Horizonte e de Minas Gerais, a gente está em praticamente todos. E estamos aí com vários pontos de venda em Belo Horizonte, que é a nossa atuação. E começando agora um trabalho de ir para o interior. Mas, como diz o outro, sempre com muito cuidado, com muita cautela. Então, onde a gente encontra hoje realmente a cerveja em bares e restaurantes de Belo Horizonte e nos principais supermercados. Então, você que ficou aí com água na boca, escorrendo no cantinho com vontade de experimentar, não vai ser por falta de lugar em Belo Horizonte, você vai encontrar com facilidade. Eu queria só deixar um último recado. Essa questão das cervejas realmente é um prazer, a questão da bebida e tudo mais, mas a gente sempre prega essa questão da responsabilidade no consumo. Direção e bebida, cerveja não combina de jeito nenhum. Então acho que é sempre um ponto muito importante a ser colocado, que as pessoas podem beber, podem se divertir, é o prazer, etc., mas com responsabilidade depois de ir para casa por aplicativo, ou o motorista da vez, etc., ou consumir na própria casa. Isso é muito importante. Com certeza. E eu tenho percebido, sabe, Rodrigo, que isso é algo um pouco da nossa geração, que hoje em dia isso vem mudando, mas nunca é demais a gente ressaltar, se beber não dirija, beba com moderação, beba com estilo. Isso. E para beber com estilo, é só beber cerveja boa. Obrigado. Saúde. Saúde. Bom, para vocês que nos assistem, Rodrigo tem mais uma novidade, que é um concurso.
Não, o que eu tava... Uma premiação? O Flávio, a gente, brincando aqui antes da gente gravar, ele está aqui há 4 anos no Alvorada Gourmet. Então, nada melhor do que a gente também premiar o ouvinte, 4 anos, 4 caixas de cerveja. Opa, olha só. Acho que vai ter um QR Code para depois que vai aparecer aí, para saber como concorre. Então fica um presente aqui para a rádio e, por sua vez, para os ouvintes da Alvorada que sempre estão prestigiando. E eu vou te contar uma história, que já fazem 4 anos, mas quando eu recebi o convite para vir falar no Alvorada Gourmet, eu morria de medo, porque minha voz é uma voz aguda, diferente, e eu sofria bullying na escola por conta disso. Então eu tinha no meu imaginário que eu nunca iria conseguir falar numa rádio, e eu achava que eu não ia passar do primeiro mês e já está fazendo 4 anos. Nada melhor do que para celebrar esses 4 anos de Alvorada Gourmet com cerveja Albanos. Muito obrigado. Fiquem atentos, vai ter o QR Code com o regulamento aí do sorteio para vocês participarem. Rodrigo, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Obrigado a você. Estou te esperando agora para falar sobre o Fartura, que é um podcast só para ele, para a gente falar desse outro trabalho tão importante para a nossa gastronomia. Obrigado, Flávio.